Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Sangue Laranja. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 71 do podcast. Eu sou o professor Varela e estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito especial. Galera, daqui a pouco, a hora que eu terminar de falar aqui, você vai assistir a entrevista com o professor James Onig. James é armênio, de família armênia. Ele fala armênio, professor de Relações Internacionais na Facamp. Ele vai falar sobre toda essa treta do Afeganistão, com foco em vestibular, porque ele também trabalhou muitos anos como professor de pré-vestibular. Junto nesse papo, para não ficar sozinho, boiando, tá o Luiz, querido professor Luiz de Geografia, nosso professor assistente do Pandora, que vai ajudar nesse molho aí, tá imperdível, tudo sobre a crise no Afeganistão com os Estados Unidos e do jeitinho que vai cair no vestibular. Então, vamos começar? Bom, então, James, prazer falar contigo, muito obrigado. Fazia uns bons anos que a gente não se encontrava, né? Obrigado. Eu te vi muito pelas redes sociais, vi você assumir uma vida de homem sério, você viu? Vi você passar por essa fase. Pode subir, pode subindo. E mesmo que a gente não se fale muito, né? A alegria de estar com você sempre é a mesma, amigo. Valeu, muito obrigado pelo convite. Valeu, obrigadão. E Luiz, obrigado, Luiz, por participar com a gente. É a primeira vez que você participa, Lu, do podcast? Não, segunda vez, Varela. Acho que foi a primeira vez lá no comecinho, quando a gente foi falar do calendário dos vestibulares. Verdade, você me ajudou nessa aí, é verdade. Então tá bom. Ó, existe uma tradição desse ano, na verdade, do podcast, que eu não falei para vocês antes de eu começar a gravar, que no final vocês vão me sugerir uma música que vocês gostam, para eu colocar numa playlist que eu tenho aqui dos convidados. Então, no final, eu vou lembrar de cobrar de vocês uma música aí. Beleza. Então, vamos começar, James. Eu acho que normalmente eu faço uma apresentação de vocês, né? Mas eu faço em off. Mas de você, sua, assim como um convidado de fora, um cara que eu sei que, sem ficar rasgando muito cedo, eu sei que é um cara extremamente engajado, né, nos assuntos da geopolítica e tal. Conta pra gente o que você está fazendo atualmente, qual que é a sua formação. Varela, eu sou geógrafo, né? E trabalhei com cursinhos pré-vestibulares até 2011, né? Quando então eu comecei a fazer minha transição para a carreira acadêmica, né? Hoje eu sou professor da Facamp, em Campinas, dou aula para o Departamento de Relações Internacionais e sou professor do Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais, que era uma área que eu vinha estudando faz tempo. E sou pesquisador do Programa de Estudos Pós-Graduados da PUC São Paulo em Economia Política, que é uma coisa que eu sempre quis estudar e agora estou tendo a oportunidade de fazer algumas pesquisas. Então, essa é a minha formação básica. Até então, tinha escrito alguns livros didáticos pela editora FTD, não é? Mas agora eu vou começar a escrever para a academia mesmo, né? Que legal. Já para escrever para o nível superior. Que legal. James, uma pergunta que eu sempre quis te fazer. Como fala o seu nome completo? Meu nome completo é James Onig Tamjan. Então, ele é um sobrenome de origem armênia, é um sobrenome muito complexo, mas ele é um dos mais fáceis, se você for ver o monte de armênio que tem por aí. Tem muito mais consoante que o meu. Às vezes eu vejo seus posts na internet e eu vejo pessoas da comunidade comentando, eu falo, nossa senhora, parece teste de visão. É verdade. Isso é uma coisa que eu carrego com muita alegria dos meus avós, né? Eles me ensinaram a falar, a ler e escrever armênio, o que foi um tesouro depois, né? Que eu descobri ter sido um tesouro para minha formação. Mas você nasceu aqui, né? Eu nasci aqui, meu pai é armênio, nascido no Egito. Nossa. Porque com o genocídio, eles fugiram da Armênia e meu pai acabou nascendo no Egito, meu pai e meu tio. A família da minha mãe também é de origem armênia, mas eles chegaram em Lins em 1927, aqui no interior de São Paulo. Nossa. Então, eu sou filho de duas imigrações. Em 1927, meus avós maternos, em 1962, meus avós paternos. Nossa, que diferença de tempo, cá. Por motivos diferentes, né? Exatamente. Tá. Bom, James, o negócio é o seguinte, para a gente dar um foco no papo, e assim, para meu intuito aqui, você é aquela famosa mosca branca,
Porque nós somos, né, Pandora é um curso pré-vestibular, então nosso foco é falar de cursinho, né, de vestibular em si. E você viveu pelo menos um pouco dos dois mundos, né? Você entende o que uma FUVEST gosta de cobrar, você entende que o Enem gosta de cobrar, e você tem esse conhecimento do geopolítico aí global, vamos dizer assim. Então vamos focar nisso, né? A gente, obviamente, vamos olhar para o todo, mas seria legal a gente pensar o que tipo de relação pode aparecer no vestibular para ter foco em quem está ouvindo, né? Sem dúvida. Eu e o Luiz aqui vamos fazer o papel do aluno, né, Luiz? Vamos perguntando o que a gente tiver de dúvida, de curiosidade, o que você puder responder, claro. E eu acho que uma coisa que seria interessante é que, assim, eu tenho 42 anos, né? Na minha geração de colégio, tinha, hoje, o medo da geração de hoje é função trigonométrica, né? Indução eletromagnética. Na minha época, o medo era Oriente Médio. Era muito complexo. Isso. Cara, que negócio complexo. E aí, vamos começar daí? É complexo mesmo ou tem uma lógica fácil na sua cabeça de vocês, geógrafos? Não, eu acho que não, eu acho que não tem lógica simples. O que existe são fases históricas muito, muito específicas e que contam muito para nós de como as relações espaço-tempo construíram essa realidade. Por isso que existe essa predileção, muitas vezes, de fazer questões que sejam intersecção mesmo, né? Entre o espaço e o tempo, entre a história e a geografia, vamos dizer assim, mais tradicionalista, né? Porque nossa ciência também tem o tempo, né? Durante muito tempo a geografia foi ensinada como uma ciência sem tempo, uma ciência sem crítica, uma ciência isolada, e não é verdade, ela é bem profunda. Então, eu acho que é bem complexo, sim, e merece toda a atenção dos alunos. Né? E a gente está falando do caso, então, do Afeganistão, é uma consequência dessa complexidade, né, James? Exato. Para você ter uma ideia, Varela, e pensando já, por exemplo, nessa questão abrangente, como a gente estava falando, existe uma questão muito forte, que é um choque dos impérios em pleno território do Afeganistão. E no final do século XIX, ingleses e russos disputaram aquela região com unhas e dentes. E a região foi dividida, Varela, por uma linha chamada linha Duran, que é a linha feita por um acordo com o Paquistão, a antiga Índia, né, vamos dizer assim, e essa linha Duran passa onde? No território dos talibãs. Quer dizer, não é à toa que esses caras viveram num limbo histórico, temporal, muito sério, que é a região do povo Pashtun. Então, se a gente quiser entender isso, o primeiro passo é esse. Gente, não esqueçam, estou aqui com o professor Varela falando sobre um assunto tão sério. O imperialismo também tem essas faces. E o Afeganistão também é uma vítima do imperialismo. De quando que você falou? Quando que é o... 1870, 1880, os ingleses, assustados com a expansão russa, né, começaram a fazer joguetes naquela região, influenciando as lideranças regionais que pegavam o norte da Índia, já muçulmanas. Algumas dessas lideranças não caíram no conto dos ingleses. Quem são, Varela? O que é hoje o Afeganistão. O Afeganistão não se rendeu por completo. E aí ficou dividido, e é justamente bem na linha Duran, bem nessa linha Duran, que é o território Pashtun, que é a maioria dos talibãs. É um limbo, é um não lugar, né? Se a gente for pensar, né, Luiz? O conceito de não lugar. É um não lugar. Para a época do imperialismo ficou um não lugar. Quer dizer, não se fez nenhuma modernização, não se fez nada e não se respeitou também as tradições locais. Por isso a reação deles. Perfeito. Tem até uma imagem muito forte, né, dos talibãs com, eu não lembro o ano certinho, né, mas eles com um trator, né, empurrando a barreira, assim, que eles fizeram, né. Eu acho que foi nesse cenário, né, uma simbologia muito forte para esse povo, né. Acho que os princípios deles, assim, não cabe a nós, acho que, discutir isso aqui agora, mas, né, um motivo deles também, né, eles têm essa fala muito forte, né, de destruir, né, tirar as barreiras feitas pelo homem, né, em nome de Alá,
Exato. Enfim, todas as convicções deles, né? E curiosamente... O senhor está comentando ali a Revolução de Saur, né? Bem mais para frente eles já tinham esses problemas, né? Quer dizer, você imagina, aquela região do Turcomenistão, do Tadiquistão, todas aquelas repúblicas da Ásia Central, elas não foram comandadas a priori nem pelo Lenin. Aquilo só acabou entrando no rol soviético, Luiz Varela, nos anos 20, nos anos 30. Quando então aí eles conseguiram domesticar, do ponto de vista do domínio imperial soviético, já na época, alguma coisa. Mas, bom, não é à toa que o Afeganistão ficou conhecido como cemitério dos impérios, né? Existe aquela velha história que quando os ingleses passaram por aquela região, uma tribo afegã matou 3.000 soldados ingleses, deixou só um vivo, deu água, comida, tratou bem ele durante um mês, colocou ele em cima do melhor cavalo, deu um segundo melhor cavalo, deu moedas de ouro para ele não estava entendendo nada, e falaram para ele, vai e conte para sua rainha o que nós fizemos com o exército dela. Os então você imagina quem são esses caras. Que doideira, hein? Os conflitos aí são são longos anos na história, né? Alexandre o Grande já perambulava para essa região. Já tretou por ali. Já tretou. Por essa quebrada. Já tretou por essa quebrada. Agora, curiosamente, até para a gente chegar na situação atual, eu estava escutando hoje que tem uma relação do Talibã assumir o poder agora, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, não é isso? Sim, sim. O que aconteceu foi o seguinte, assim que os ingleses e russos viram que o jogo empatou naquela região, eles esqueceram aquela faixa territorial, Varela. Mais uma vez. E aí o que aconteceu? As lideranças locais começaram a disputar o poder. Nos anos 20, criaram uma monarquia, né? Mohammed Zahir Shah, depois, né? Mohammed Nadir Shah, todos pai e filho governaram durante quase 60 anos o Afeganistão. Um primo deles, Daoud Mohammed, o que ele fez? Ele foi se infiltrando em grupos populistas, populares, atraiu movimentos de esquerda e derrubou a monarquia em 73. Então, de 73 a 79, é uma época republicana deles. Porém, é o contexto da Guerra Fria, né? É o contexto absoluto da Guerra Fria. E quando você fala em grupos progressistas, populares ou socialistas, os americanos crescem o olho. E os soviéticos não iam intervir. Essa que é a grande verdade. Isso aconteceu justamente por um risco histórico que eles estavam passando. Então, os afegãos praticamente foram empurrados para uma guerra. E isso realmente acabou gerando muitos problemas na região. É exatamente depois da Segunda Guerra, tudo se complica. E aí vem ao poder o Talibã nesse contexto, não é isso? Sim, o que acontece foi o seguinte, em 79, a situação começa a ficar muito tensa, porque os grupos que formavam o governo não se entendiam. Um camarada chamado Babar Karmal, afegão de linha socialista soviética, convoca o Exército Vermelho a ajudar na Revolução Saur, na Revolução da Transformação, que o Luiz bem lembrou agora há pouco. E aí os tanques soviéticos entram achando que vai ser uma maravilha, achando que vai ser uma festa. Atravessam o rio Amur-Siar, né? Atravessam o rio Amur, tranquilo, chega a um número de 140 mil soldados soviéticos, não está tendo problema algum. Aliás, esse rio é tão importante que a gente pode até fazer uma questão, né, Luiz, sobre isso. É um rio tão importante, Varela, porque ele abastecia o famoso Mar de Aral. Perfeito. Então, os soviéticos não vão só para ajudar o socialismo, Varela. Os soviéticos vão para lá também para garantir que as nascentes do Amur, que fica na região das montanhas Hindu Kush, daquelas regiões mais montanhosas do Paquistão, as nascentes estão lá, não saiam da mão de amigos deles, porque cortar a água desses rios, caso o Talibã fosse mais radical, menos radical, aí não importa, se o Talibã tomasse uma atitude dessas, grande parte da produção de algodão soviética estaria comprometida, que usava irrigação desse rio. Então os soviéticos caminham com as suas tropas para lá.
no primeiro momento, foi tranquilo. De repente, os americanos percebem que os interesses soviéticos começam a se expandir na Ásia. E aí os americanos, junto com a CIA, armam um contragolpe e criam, junto com as lideranças anti-soviéticas do Afeganistão, os chamados Mujahedin, que são os guerrilheiros que foram lutar contra o domínio soviético naquela região. Os talibãs, os indivíduos que formam o Talibã, estão dentro desses Mujahedin, nessa época. E aí, meu amigo, são 10 anos de luta. Para conseguir vencer, eles, inclusive, chamaram a aliança com a Arábia Saudita. E vocês sabem do que eu estou falando, moçada. O que a gente está falando aqui com o Varela e com o Luiz, será que a gente precisa falar, Luiz, o nome do cara? É isso mesmo. Chamaram Bin Laden. Exatamente. É interessante também essa participação, né? A composição desse Mujahedin, né? Arábia Saudita e outros agentes muito importantes que são importantíssimos, ao meu ver, né, professor, na atual situação, né? China, Paquistão, Estados Unidos, né? Sabe que eu me lembro na muçulmana, Turquia. Eu me lembro na época do atentado de 11 de setembro. Eu me lembro desse comentário, né, de que o Bin Laden tinha sido treinado pelos norte-americanos e tal, e na época eu nunca entendi direito, não tinha entendido, porque foi tudo tão complexo naquele momento para mim, e hoje fica claro o que aconteceu, né? Eles armaram diretamente os Mujahedin para lutar contra os soviéticos, e dentro desse grupo começaram a aparecer células cada vez minúsculas. Por quê, Varela? Porque a CIA, o Serviço Secreto Americano, não queria entregar todo o poder para um grupo só. Então distribuiu armas em 7 frentes para ser mais exato. Essas 7 frentes eram inimigas entre si. Então o que aconteceu? Assim que eles derrubam os soviéticos, e na verdade a gente tem que lembrar que os soviéticos também caíram por sua incompetência, né? Isso é muito importante lembrar, afinal de contas a União Soviética faliu. Tem alguns analistas, gente, que chamam isso de Vietnã soviético, né? O Afeganistão foi o Vietnã soviético. E quando cai o poder soviético lá, a União Soviética já está destruída. E entre 89, mais ou menos até 96, eles começam a se matar entre eles de novo. Em 94, 50 jovens que não gostavam nada dessa briga interna se reúnem e fundam um grupo chamado Talibã. 94, já dentro do Afeganistão. Mas quem são eles? São filhos de família da classe média baixa, que, temendo os soviéticos, mandam seus filhos estudarem em escolas religiosas do Paquistão. Perfeito. Ou seja, nas madraças. E os moleques voltam preparadíssimos. Que é 50 líderes. Que está aí até o significado do nome, né, professor? O próprio significado do nome, Luiz. Bem dito, mestre. Que é estudantes. Estudante. Talibã, né? Talibã significa estudante. Olha só. Estudantes. E aí o que acontece? Eles montam um grupo. Esse grupo cresce tanto em 2 anos, em 96 eles tomam o poder assim, ó. Assim. E até então também não tinha problema. Porém, aí tem um percalço. Existe um problema entre a forma que os americanos trabalharam e a resposta que os afegãos deram. A forma era muito complexa. Por quê? Eles prometeram ajudar o Afeganistão a se reerguer. E pegou justamente numa fase, Varela, de baixa dos Estados Unidos. Então, os talibãs, Bin Laden e associados perceberam que foram traídos pelos Estados Unidos. E aí tem um lance teórico que a gente precisa lembrar também, Luiz, que eu acho que vale a pena a gente falar para os nossos jovens. Os americanos já tinham visto que a Ásia Central ia ser um problema. Né? O grande jogo. Eles chamam de Oriente Médio estendido, porque na pureza da geografia, Varela, ali não é Oriente Médio. Né? Perfeito. O Oriente Médio termina nas cercanias do Irã.
Ali já é Ásia. Já é uma visão muito, né, uma influência muito, me corrige, professor, por favor, mas eu acho que é uma visão muito europeia, né, aquela questão europeia muito antiga, né, que ela vai lá e ela delimita os espaços, né, você coloca a delimitação territorial com uma visão extremamente eurocêntrica, né, você não tem... Olha, eu estou fazendo uma coisa aqui que é muito legal, estou com uma tela do meu lado aqui olhando o mapa, e é muito doido olhar para isso, né? Não, é complexo demais, é complexo demais, né? O que o Luiz disse é perfeito. Quer dizer, chamar de Oriente Médio se dá o nome conforme os interesses europeus. E aí os americanos reforçam isso. Então, o Oriente Médio expandido. E aí, Varela, a coisa vai se transformar numa coisa absurda até chegar em 2001, quando, então, acontecem os atentados. E aí é muito... Eu não gosto muito, sabe, Luiz, dessa coisa de teoria da conspiração, deep state. Porque se eu falar disso... Varela, eu sou um simples professor. Por que eu não sou chefe de departamento de Estado dos Estados Unidos? Do serviço de segurança, né? Do serviço de inteligência. Vamos lá, né? Vamos receber em dólar. Exato, não é Luiz? Poxa, né? Pra que eu vou ficar vendendo esse conhecimento para os nossos meninos? Né? E professor, aproveitando porque não é a primeira vez que os Estados Unidos faz isso, né? Até porque o Talibã, né, quando eles surgem, né, esse movimento, eles têm essa promessa, né, de lutar contra a corrupção, a melhor segurança, né? A gente estava ali falando de uma época que os afegãos eles estavam muito cansados, né, desse excesso de disputas já internas, né? Tanto dos Mujahedin, dessa guerra civil que eles estavam saindo, né? E tem um viés, né, dos Estados Unidos que eu acho que se repetiu a partir de 2001, né, desse discurso de se levar a democracia, né, de se levar o desenvolvimento para a região, né, levar o American Way of Life, acho que eu tinha notado isso aí, nesse lance de que, de novo, né, Estados Unidos vai lá para trazer liberdade. Exatamente, e eu acho que muita questão ali também... porque né, eu acho que vai ser uma das bases, né, para a gente contrapor esse lado dos Estados Unidos quando a gente vai falar de geopolítica, no meu ponto de vista, a geografia física do território é muito importante, né? A gente está falando de um país que está isolado, né, do mar, né, e hoje a gente sabe que as principais transações econômicas, né, principalmente as mais rápidas e as mais viáveis, são feitas pelo mar. Acho que a principal parceria econômica ali da área vai estar entre o Paquistão e os Emirados Árabes Unidos, mas a China também é um grande comprador de cobre, né, do país, mas petróleo mesmo. Teve até declaração de uma mulher, eu não lembro o nome dela, acho que era primeira-ministra, não sei de que país também, que ela vai fazer uma ironia, né, ela vai falar que Moisés, né, levou o povo até o Afeganistão, daí a gente volta lá uns anos atrás ainda, mas para uma área, para a terra prometida, onde não tem nada de promessa, né? Não tem petróleo, não tem nada ali na área, né? É verdade, ele não figura nem entre os 40 maiores produtores de petróleo. Exatamente. Mas, é a mesma coisa da Síria, né? Mas é a posição estratégica deles, né? Ali, exatamente. É isso que o Luiz está falando, é suma importância. Gente, o que o professor Luiz está falando, atentem. Aquilo se transformou numa região de passagem. Aquilo se transformou numa região de infraestrutura. Os chineses têm mega projetos, né, Luiz? A Rota da Seda, né, a nova Rota da Seda, né? Tem que lembrar muito bem que os americanos, não só os americanos, Varela, mas todo um grupo de especialistas já fala numa era pós-petróleo. Não que o petróleo perdeu sua importância absoluta, mas ele perde importância relativa. Ele já está perdendo importância relativa. Então, nessa era pós-petróleo, o Oriente Médio vai ser uma região de passagem. Então, conquistar o Afeganistão é você manter os vínculos de passagem por aquela área. Para a gente ter uma ideia, e os nossos estudantes precisam saber disso, Varela, americanos, canadenses e russos estão tão apavorados com esse negócio da China. Os russos menos, né, Luiz, que são hoje mais aliados, né? Putin está ali, né? Está ali, exatamente. Mas eles estão estudando rotas pelo Polo Norte. Perfeito. Para construir rotas marítimas pelo Polo Norte. A Rússia já tem 130 navios quebra-gelo de gigantesco porte para fazer, Varela, como fazem comboio aqui na Anchieta para ir para Santos, para fazer comboio de navios e chegar até o Ocidente. E uma área totalmente negligenciada pelos Estados Unidos, né?
Então, o que eles têm que fazer? A ideia é a seguinte: para se atingir o mercado asiático e para se atingir os mercados do Ocidente, existem rotas que são muito longas. O canal de Suez continua sendo importante porque corta em quase 40% a distância entre Europa e Ásia. Mas existe um problema naquela região, que são as passagens, os estreitos. Existe um estreito chamado Estreito de Malaca, em Singapura, aquela região toda. O país que fechar aquilo mata a China, Varela. Quem fechar o Estreito de Malaca mata a China. Por quê? Porque quem quiser entregar para a China vai ter que abrir, ir até a Austrália, sair fora da Ásia e entrar no mar da China. Vai voltar a ser uma distância enorme. Como os mercados estão migrando para a Ásia e a produção asiática tende a ser a maior do mundo, então quem não tiver negócios com a Ásia está fora do mundo. Então o Afeganistão seria uma alternativa de rota terrestre. Ou melhor, se não for a rota principal, tem que ser uma rota secundária. Uma possibilidade, pelo menos. É importantíssimo. Porque, para você ter uma ideia, os chineses estão construindo um porto no Paquistão, Varela, para não ter que depender exclusivamente do Estreito de Malaca. Para a mercadoria dele já sair lá na frente, já no Oceano Índico. Bom, deixa eu contar isso, acho que os alunos... nota de rodapé, gente, mas fica atento que eu vou falar agora. Trens chineses, já estão entregando mercadoria na Europa, através da Rússia. Mercadorias pesadas, equipamentos eletrônicos já estão indo por trem. Então, não dá para depender mais só do transporte marítimo. É assim que os estrategistas estão vendo. E nesse sentido é que o Afeganistão ganha importância. Então, agora assim vamos também voltar. Perdão. Não, só para voltar para a linha, então. Dado todo esse contexto da importância atual, acho que ficou uma construção muito boa do nosso papo, porque vocês falaram do passado e ficou claro por que já tinha a treta do Afeganistão, e agora a gente está voltando para a situação atual. Atual, anos 2000, né? Anos 2000 para frente. Sim. 2001 veio um atentado, o Bush declara a tal da guerra ao terror e vai para cima, não é? E quando vai para cima lá, James, vai para cima com data marcada para sair ou não tinha nada disso? Eu acho que ali rolou um papo muito mais de política interna do que política externa. Porque o ataque às Torres Gêmeas não significou só um atentado ao país Estados Unidos. O cidadão americano se sentiu vulnerável. Acredite se quiser, imagem. E nesse sentido, para a gente fazer uma triste comparação, o que aconteceu com o país, se a gente lembra bem, Varela? Todo mundo abraçou o Bush. Todo mundo abraçou republicanos, democratas, porque o que foi atacado foi a instituição dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, eles sabem muito bem que quando arrefecesse a situação, quando a coisa se acalmasse, a crítica ia ser severa. Então, o que eles fazem? Eles começam a ampliar a força deles no Oriente Médio, gradualmente, primeiro o Iraque, mais uma vez, né? Depois a Síria indiretamente, depois prestando cada vez mais apoio a Israel, em várias frentes. Para quê? Para mostrar para o contribuinte americano, nós estamos fazendo algo, nunca mais vai ter um atentado aqui. Gente, quem diria que fosse no governo Obama a caçada a Bin Laden, e ele anunciar com aquele olho brilhando um democrata como ele? Pô, eu não estou criticando, não estou dando juízo de valor, sabe, Luiz? O que eu estou falando é uma hora diferente. É uma hora onde os Estados Unidos tiveram que dar resposta para a sua população. Quem viveu em Nova York naqueles momentos diz que aquilo não vai ser nunca esquecido. Eu acredito, não estava lá. E eles sabem construir esse tipo de sensação, né? Muito bem, né? É a tal da narrativa. Isso. Né? É a tal da narrativa, exatamente. Eu tenho um irmão que mora no Canadá, né? E meu pai meu irmão deu de presente para os meus pais uma viagem para os Estados Unidos e foram para Nova York. E eu lembro do meu pai voltar e falar, nossa, como sofreu aquele povo. Deu para ver nitidamente a imagem construída na cabeça do meu pai e da minha mãe ali, né? Eu fui para a Armênia em 2011. Sem querer, a minha passagem de volta foi via Paris.
Eu voltei no dia 11 de setembro de 2011, 10 anos depois do atentado. Meu amigo, com esse nome que eu tenho, com essa cara que eu tenho, até eu explicar que eu era brasileiro, meu irmão, sangue bom, rapaz, o que era aquilo? Os caras viraram do avesso. Totalmente, totalmente. Isso prova que a guerra ao terror, ela veio num momento de profundo vácuo de polarização. E esse vácuo de polarização se transformou num problema muito grande. Porque o islamismo, de certa forma, Varela, ocupou o lugar do socialismo. Então, a islamofobia é o novo inimigo, a islamofobia, sendo que 97,43% dízima do mundo islâmico, tá nem aí para isso. Tá nem aí para isso. Então, essa islamofobia que o mundo ocidental criou faz com que os movimentos nacionalistas islâmicos se posicionem realmente, porque há um problema sério, há um problema grave, que nem a discussão, ai meu Deus, as mulheres do Afeganistão, coitadas. Sim, todos nós sabemos disso. Mas alguém já perguntou para as meninas que usam véu no Ocidente se elas estão sendo oprimidas? Quantas e quantas não usam por opção? Ora. Quantas vezes nós vimos várias denominações cristãs, judeus, outras, quer dizer, a monja pode andar com a roupa e não é oprimida. E a menina é. Então a gente não pode achar que o Ocidente tem razão. Por isso que eu achei muito legal quando o Luiz falou da democracia. Essa ideia de levar a democracia ocidental para aquela região, nós estamos pagando um preço muito caro por isso. Que não é tão simples assim também. A gente não pode colocar todo mundo numa caixinha só, né? Segregar eles numa caixinha só. Tem essas opções também. Tá aí Malala, né, também, para mostrar para a gente que não é tão simples assim, né? Tem divergências de pensamentos, tem divergências ali da conceitualização, né, e da representação dos princípios religiosos, dos princípios éticos desse povo. Existem jovens muçulmanos, negros norte-americanos. A gente sabe de um boxer, Cassius Clay, que se converteu ao islamismo e passou a se chamar Muhammad Ali. Eu que sou fanático pelo basquete, tinha Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar, ele rompe com o estereótipo escravocrata. É uma forma de romper. Você me deu um nome, você me deu um lugar, e quer me dar a religião também? Vá às favas. Perfeito. Né? Então, há um rompimento. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu te perguntei se eles, quando foram para lá, se tinha um prazo de validade. E pelo que eu entendi, a resposta é não. Não. Porque tinha que ir naquele momento, porque não deu para pensar muito, né? Não. Vamos, não né? Vamos e vamos ver o que vai acontecer, né? Exigiu uma reação imediata. Vamos no caminho a gente decide, né? Foi uma coisa assim, né? A Batalha de Tora Bora, que é uma das batalhas mais sangrentas do final da presença dos talibãs no poder, contou com a presença de 2.500, eu não sei se eu chamo de soldados, agentes especiais americanos. Quer dizer, SEALs e outros, né? Que lutaram uma batalha embaixo de fogo pesado. É uma coisa séria que aconteceu em Tora Bora, ainda não foi escrito. Quando foi isso? Quando foi? Foi no final de 2001. Final de 2001 mesmo, final tá bom, de 2001. só para me situar. Dia 27 de dezembro de 2001, eles entram na vila de Tora Bora, que é um sopé de montanha, cheio de cavernas, e eles identificam que lá devem ter entre 15 e 20 mil talibãs. Se eles lançam mísseis muito fortes, eles matam a população civil. Quando eles tentam deslocar a população civil, os talibãs se ligam que está acontecendo alguma coisa a uns quilômetros de distância, e aí o pau começa a correr solto. No final, eles lançaram os mísseis nas cavernas, e foi um banho de sangue, que até hoje a gente não sabe o que aconteceu. E quando, nossa, que pesado, né? E quando que foi o Bin Laden mesmo? Bin Laden foi a data... Mas foram alguns anos depois, né? 2, 3 anos depois? Setembro de 2012, né? 12.
Ah, então foi bastante. Se eu não me engano. Eu não tinha essa dimensão na cabeça aqui. Setembro de 2012, se eu não me Tá. engano. E aí, para a gente chegar no hoje, do nada, me dá essa sensação. Do nada, o Trump diz que vai tirar, o Biden entra e fala, vamos mesmo, e acabou. Tchau. É isso? É interessante, né? Mas acho que do nada não foi, né? Porque não. eu acho que isso é um físico coisa, falando. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente pode se atentar é justamente ao Trump negociando com o Talibã. Já começa por aí para mim, né? E a gente não pode esquecer que a gente está falando de um grupo, né? E muita gente me perguntou, veio me perguntar também, como que o Talibã se consegue se manter forte, né? Ele fica na surdina, né? Vamos dizer assim, fica em segundo plano, mas como ele se mantém, né? E a gente está falando de um grupo que arrecada, se eu não me engano, acho que a última vez que eu vi era $1,5 bilhão por ano com o tráfico de drogas, né? A gente está falando de uma... com ópio, a gente está falando também das vastas plantações, né, para produção de heroína, né? A gente tem regiões ali com mais de 30 mil hectares, né, desse tipo de plantação. E lógico que a gente vai ter alguns outros agentes políticos, né, professor, que dizem, né, não estar contribuindo, né, com esse grupo, mas a gente sabe, pelo menos, né, que não tem como, né, tá ali financiando, né, até por acordos diplomáticos, né, como o Paquistão, o Irã, Exato. enfim, e outras regiões ali também, né. Como que você vê, James, nesse momento? Você acha que foi do nada ou você vê um contexto? Não, concordo com o Luiz, a coisa veio rolando, né, tem uma coisa importante nessa fala do Luiz que a gente tem que destacar, moçada, por favor, não esqueçam disso. Apesar de eu não confiar no Talibã, continuo não confiando, é uma nova liderança mais politizada que apareceu. Ela é nova liderança. Então, porque só para lembrar, aqueles 50 líderes são de quando? São de 96. 96, tá. Entre eles o Mullah Omar, que era o cara mais que vinha a ser sogro do Bin Laden, aí umas histórias lá deles, lá. Aí é coisa de revista Caras. Aí é revista Caras. Então, você imagina, Varela, que esses camaradas aprenderam também a negociar. Então, eles vêm, depois de uns 10 anos, vamos dizer assim, 2010, 2011, eles voltaram a se rearticular, mais uma vez, e vieram negociando com lideranças, província por província. Olha, deixa a gente ficar aqui, assume aqui uma coalizão com a gente, e assim vai, assim eles foram fazendo. Os americanos, na época do Trump, e agora é muito difícil falar disso, porque virou um rolo só, né? Até o Biden está seguindo essa mesma linha, mas a gente pode dividir a política externa americana em dois grupos, os hawkish e os softs. Os softs seriam mais isolacionistas, e os Hawkins seriam muito mais intervencionistas. Então, nós estamos numa fase de isolacionismo. Então, o mundo está pagando para ver o que vai ser a globalização, Varela. Essa que é a grande história. Se a União Europeia vai dar certo, se essa China veio para ficar, se a Índia vai ter disposição e fôlego para continuar, se a América Latina vai continuar deixa para lá, né? Se a gente, né? Está todo mundo pagando para ver. Quanto tempo vai demorar isso, a gente não sabe. A gente não sabe, o capital é muito forte nessa hora. Então, o que aconteceu? Eles foram negociando. E, ao mesmo tempo, os americanos assumiram, no final do governo Obama, que não dava mais para continuar. Era muita morte por semana, numa guerra que já não era deles. Com a era pós-petróleo, com a tecnologia, e aí, acho que o Luiz vai entender muito bem o que eu estou falando, você nem se fala, você vai entender de costas isso. Eu posso mandar um ataque de uma sala do Pentágono, com joystick. Esses drones eram para ficar. Apertando um botãozinho. Olha onde nós estamos, né? Então, pouco a pouco, a mentalidade americana está mudando. Isso não significa que eles vão abrir mão de forças armadas, hein? Longe disso.
Mas... O power não vai sumir nunca, né? Não, nunca. O hard power não vai sumir. Vai sempre ser uma ferramenta na mão deles. Então eles assumem que vão tirar. Quando eles assumem que vão tirar, os talibãs aparecem como alternativa de poder para a bagunça que virou o Afeganistão. A mesma coisa que... Então. Exato. Com certeza. A mesma coisa que aconteceu em 96. Nós somos uma alternativa à bagunça que está aí. E o discurso ontem de um dos líderes, que eu vi acho que na CNN ou na BBC, não lembro agora, era uma coisa que eu fiquei assustado, Luiz. Porque ele falando, a mulher vai ocupar o espaço que a sociedade precisar dela. Foi na BCC. Né? Esses caras estão falando isso. Então é um novo Talibã. Porém, existe um grupo que é a antiga Aliança do Norte, né? Que quem comanda hoje é o Aziz Massoud, filho do Massoud, antigo líder, e que falou que ele não vai se render aos talibãs. Então já tem uma batalha marcada, né? No passo do Hindu-Kush, nas montanhas do Hindu-Kush, na fronteira com o Tajiquistão, Turcomenistão, os talibãs vão ter uma província já, vamos dizer assim, rebelde ao governo deles. Vai ter alguma... E aí é que nós vamos saber como é que eles vão se comportar realmente. Porque ontem eles falaram em anistia para adversários políticos e a sociedade aceitar a mulher trabalhando onde ela for necessária. Bom, isso aí já muda bastante, é um novo grupo. O discurso já é diferente, né? Eu particularmente não confio neles. Perfeito. Eu não confio neles. Mas eles têm o direito de tentar mostrar essa nova cara. E agora, se isso vai... Não, por favor. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe, né, Luiz? Pelo menos por causa justamente disso, né? Esse papel, acho que dos Estados Unidos, né? Tem sempre a população mundial agora de olho, né? E esses pontos que o senhor colocou, professor, é justamente as principais dúvidas que eu venho até agora, né? E ela está ligada muito com os Estados Unidos, inevitavelmente, né? Essa saída, que por mais que eles falem que foi controlada, eu não creio nisso, né? Eu acho que foi uma saída desastrosa. Deixa para trás também um grande poderio armamentista americano, né? Alguns equipamentos de alta tecnologia, inclusive alguns drones. E daí tem todo o envolvimento político, né? Porque todo mundo se questiona, né? Porque o exército afegão não combateu, e a gente já tem que olhar para um presidente extremamente corrupto, né, que causou um grande... Foi o que foi embora, né? Isso. Foi o que foi para a Suíça, alguma coisa assim? Não, ele está na Arábia Saudita, não, no Emirados Árabes. Emirados Árabes, Ele está no Emirados Árabes. Até quando, não sei quando ele vai ficar lá. Vai depender do desenrolar aí das negociações, né? Tem essa fuga, né, desastrosa, junto com uma fala que eu não tenho outra palavra, lógico, na minha concepção para falar, infeliz demais do Biden, né, uma declaração muito triste, quando ele fala que o povo, né, o exército afegão não lutou pelo seu povo, né, não lutou pelas suas terras. E aí a gente tem um relatório, né, feito por uma universidade, eu não lembro qual universidade americana, né, dos custos de guerra. Quando a gente olha, realmente, né, centenas e centenas de pessoas, americanos também morrendo, né, acho que o saldo deu 2.500 soldados, alguma coisa assim, mas a gente está falando de um povo que tem um saldo aí de mais de 60 mil, né, soldados afegãos mortos. Ao meu primeiro ver, né, essa conquista do Talibã não seria de grande significatividade, né? Eu acabei de inventar esse termo, mas porque justamente eles encontram uns movimentos de resistência, né, dentro do próprio território, né, como conflituosos. Foi interessante o que eu te falei, né, Lu, antes da gente começar a gravar. Eu ouvi aquele podcast do Café da Manhã, sabe, James, aquele da Folha, né? Sim. E eu não me lembro o nome do entrevistado, e os caras falaram, né, poxa, mas tinha um exército lá dentro. Aí o cara falou, mas os Estados Unidos não construiu um motivo para esse exército lutar. Perfeito. Né? O cara falou, vamos lutar? O cara falou, lutar por quem? Né? Lutar por que bandeira, por que hino? Né? Lutar por que líder? Né? Eles não têm um espírito patriótico assim, né, para levar em frente, né? Não vale a pena morrer por esse governo. E daí que eu me levanto agora, acho que as duas principais questões que eu venho refletindo a respeito.
Com essa facada nas costas, né, americana, vamos dizer assim, tipo, lavo minhas mãos, né, vocês que se virem, e, né, a gente tem esse cenário agora que, para mim, eles estão retirando civis ali por obrigação e uma pressão externa. Até uma imagem muito curiosa que eu estava falando com o Varela também, aquele primeira imagem, né, do avião saindo, né, do aeroporto, o avião 11-9, né, 1109. Que aquilo, cara. Que absurdo essas achei, imagens, né? Eu me arrepiei. Nossa. Agora tem essas questões que eu me levanto, né? Você acha que vai ocorrer uma insatisfação, né, com esse golpe, um golpe nas costas mesmo, né, americano com o povo afegão, e isso pode fortalecer o movimento talibã? Eu venho me questionando sobre isso. E sobre esse armamento, né, deixado para trás, a gente está falando de alguns países ali muito interessados na área ali também, né? A gente está falando do tio Putin, a gente está falando da China, né? Tem uns drones ali bem interessantes. Sim. Você acha que pode ocorrer parcerias diplomáticas assim novas e bem fortalecidas, vamos dizer assim, né? Eu acho que sim, Luiz, você tem toda a razão ao falar isso. A gente está diante de uma situação nova, uma situação especialmente construída. E por que não dizer, Varela, com a rendição americana, né? O que o Trump fez foi assinar uma rendição. Ele pediu, por favor, os senhores deixem a gente sair sem matar a gente. É isso que ele falou. O Talibã, sim, podem sair e tal. Acabou, né? Acabou. Mas o que eu vejo ali, e vou bem nessa linha que você colocou, Luiz, é o interesse do Paquistão em estar presente na mesa de negociações internacionais. A gente esquece que o Paquistão é uma potência nuclear. A gente esquece que o Bin Laden foi pego, né, no Paquistão. E o serviço secreto paquistanês está por trás de todo esse joguete aí. E que, se a gente for amarrar a linguiça toda, Varela, vai chegar em Pequim. É isso que eu amarrei na minha cabeça, porque você falou do porto no Paquistão, né? O Paquistão hoje é uma linha de frente muito importante. Tem muitas discordâncias ainda com a China em certos pontos, mas o que eu vejo nisso que o Luiz falou é, sim, um fortalecimento da divisão Ocidente-Oriente, né? Sim, a mídia ocidental exagerou com essa história de que a China aplaudiu, a Rússia aplaudiu. Não. A China e a Rússia disseram, é o fato interno, se eles se apresentarem como governo, nós vamos receber. Até agora eles são governo. Apesar de estarem na academia de ginástica lá do Palácio Presidencial com lança-míssil, o cara subindo com lança-míssil nas costas. E pelo contrário, né, professor? E pelo contrário, né? Acho que a declaração chinesa foi coerente, né? Afinal, política é isso, né? Eu penso A, você pensa Z, a gente senta e conversa, a gente faz política. Se eles são a força, né, política agora do país, negociações diplomáticas terão que ser feitas. Exato. E tem isso que o Luiz falou, Varela, é tão importante. Eu ainda insisto com isso com os meus alunos da faculdade. Está em jogo um cerco ao Irã e os Estados Unidos perdeu mais um capítulo. Os Estados Unidos perdeu mais um capítulo. Os sauditas e os iranianos, agora a revista Caras. Pode fofocar um pouco, Varela? Pode? Opa, estamos aqui para isso também. Agora é fofoca de vez, gente. Agora não anota nada que a gente está falando. Agora não vai cair no vestibular. Não, menos ainda. Só que, enquanto os Estados Unidos estão nessa vibe deles, desesperada, de querer recuperar protagonismo internacional, tem fofoca, sim, nos bastidores de conversações entre Irã e Arábia Saudita, os grandes rivais no Oriente Médio, que eles estão se ligando que não adianta ir longe com essa briga, principalmente porque o petróleo não vai valer nada, ou se valer vai ter uma validade relativa. Jovens, por que Dubai, Catar, esses lugares constroem estádios, pista da Ferrari, parque não sei do que, condomínio não sei das quantas? Eles vão reverter tudo que eles ganham de petróleo em serviços e turismo.
Porque não vai dar mais dinheiro daqui a 30, 40 anos. Ou se der, vai dar em picos, até surgir definitivamente um novo combustível. Então nós estamos diante de uma mudança paradigmática na região do Oriente Médio. E os Estados Unidos se perdeu. Os Estados Unidos se perdeu. Eu não vou me assustar, Luiz, não vou me assustar se o próximo passo do Biden foi chegar para o Irã e falar, e aí, tem como você não construir bomba, eu deixo você montar a usina, não me assustarei nada, porque já está claro que, ao perder o Afeganistão, um lado do Irã está salvo. Já diria... O lado do Irã está salvo. Acho que Clausewitz já diria, né, professor? A guerra nada mais é do que a continuação da política por outros meios, né? Exatamente. Isso. Exatamente. Continuando a fofoca aqui, eu acho que a gente vai assistir ainda, assim, nos próximos anos, uma decadência americana muito forte. Porque o senhor toca em outro ponto que eu tenho observado bastante, depois da leitura do livro do Jim Marshall, né, eu não estou lembrando o nome do título agora, enfim, eu pego ele aqui depois rapidinho para até recomendo para os alunos, que é um livro extremamente interessante. Essa rota do Polo Norte, né, e como os Estados Unidos abriu mão, né, esqueceu completamente daquela rota, né, a Rússia domina com primazia, né, e eu volto a citar o Clausewitz, né, a estratégia é uma economia de forças. Exatamente. Um pensador muito importante para a gente falar quando vai falar desses conflitos políticos. Exatamente. E a gente não pode esquecer, gente, isso que o Luiz está falando. Escuta o que o Luiz fala, hein, gente? Escuta o que o Luiz fala. A Rússia tem o paliativo para o combustível, que é o gás natural. Então nós estamos entrando... Varela, seria exagero da minha parte, tá? Vou exagerar aqui, porque eu estou me sentindo em casa. É o seguinte, gente. Gás natural é como se fosse o interlúdio entre o petróleo e o que vai vir depois. Ele é menos poluente que o petróleo, ele ainda é poluente, mas é menos poluente, e a Rússia tem quantidades abissais, quantidades estratosféricas. A Ásia Central tem, Varela, os vizinhos do Afeganistão têm, o Afeganistão tem um pouquinho de gás natural, e uma das rotas que os chineses querem é isso, distribuir energia. Porque, parar para pensar, meninas, meninos, não vale a pena a economia parar para ninguém. Está todo mundo correndo atrás de uma sustentabilidade, seja ela da boca para fora ou na realidade. Então, nós estamos diante de uma mudança paradigmática séria, que transforma tudo isso que nós conversamos em sanduíche mesmo, em camadas. E essa camada que a gente está passando hoje é a mudança em relação à política externa dos Estados Unidos. Eu assino embaixo do que o Luiz falou, me vejo com muita preocupação, porque os Estados Unidos só entram em jogo que pode ganhar, é isso? Se eles não podem ganhar, com perdão da palavra, vocês que se... Né? E ganhar capital, né? Porque é a grande diferença entre... Eu acho que esse conflito, né, que a gente está vendo aí, assistindo agora, né, nesses anos, é justamente por isso, né? Um grande preconceito, né, causado por uma divisão do Ocidente entre Ocidente e Oriente. Sim. Né? Uma inteligência e um domínio do seu território do Oriente, assim, que não se vê, né, dessa linha para cá, essa linha imaginária, né, imposta pelo Ocidente. Enquanto a gente está vendo assim, novos recursos sendo buscados no Oriente, a gente usa desses novos recursos aqui no Ocidente, mas para um capital verde, né? Essa declaração, né, de capital verde. E daí, Varela, o papel da Rússia, cara. Não é só porque ela tem energia, não. Meninas, meninos, os russos não se veem como europeus, os russos não se veem como asiáticos. Eles se veem como russos. Como russos. Eles têm uma coisa meio messiânica no que eles falam. Não é à toa que a Rússia é tão grande. Nós temos, voltando às antigas teorias geopolíticas, né? Não é à toa que a Rússia tem 11 fusos horários. Não é à toa que a Rússia é gigantesca.
ela é o centro do mundo, ela é a Terra-coração, né? O centro do planeta, e que ela une vários continentes. Que Bom, doideira, tem saída para o Oriente Médio, para a Ásia Central, para o Oriente. Para o Norte agora. Tem saída para a América, né? Então você imagina o tamanho dos caras. E eu gostei muito da imagem que o Luiz colocou. Tio Putin. Ele está na posição de tio Putin. Bate nas costas da Merkel, fala para o Biden não ficar nervoso, fala para os caras da União Europeia, o que vocês têm contra eu? Só por causa da Ucrânia. Vira para os governos chineses e fala assim, sou seu humilde servo, mas a gente sabe muito bem que ali a coisa é pesada. O jogo dos russos é pesado. Pesado. Que doido, gente. E disso que a gente falou, voltando à primeira fala, até para a gente caminhar para o final, por causa do tempo, tudo que a gente está falando é passível de cair no vestibular, né, James? Tá no prazo, né? Nós estamos em agosto. Eu destacaria, né? Luiz, me ajuda aí. A questão imperialista, né, para fazer uma questão de geohistória, né? Sim. A questão imperialista. A questão da aridez dos territórios em volta e a catástrofe ambiental do Mar de Aral, né, que também é um papo interessante. Não, a gente não fala de geopolítica sem saber a geografia física. Exato. 11 de setembro, né, como marco de tudo isso, né? Islamofobia e islamismo, né? Importante. A questão da mulher, direitos humanos. Eu entrevistei aqui no podcast, eu não vou lembrar o número, mas eu entrevistei o José Alves da Unicamp, né? E teve essa pergunta, né, de quando as provas ficam prontas, porque foi até um professor Sebastião de Geografia que perguntou. Sim. Ele perguntou quando a prova está pronta para a gente saber o corte das atualidades, né? E nós estamos dentro, do corte, porque era setembro, sim, né? Então nós estamos... Sim. Gente, que papo legal. Todos os acontecimentos de agosto e setembro são passíveis de aparecer no vestibular. Eu sempre destacava para os meus alunos, olha, e continuo destacando quando sou chamado a falar, que o vestibular ele trabalha muito com senso crítico, né? Tanto o Enem quanto o vestibular trabalha com senso crítico. Escutem seus professores. Não fiquem buscando nota de rodapé. Peguem as ideias gerais. Tá. Em cima delas, vocês estudam. O WhatsApp também não pode usar, né, James? O WhatsApp melhor não. Faculdade WhatsApp pós-Facebook estão cancelados. Tá bom. Acho que é justamente também por causa desse senso crítico delas que duvido muito que um assunto como esse fique de fora. Eu duvido também. Tá num contexto muito pesado, muito pesado. Eu duvido também. Legal, gente. Obrigado. Nós estamos com 1 hora de papo aí já. Queria agradecer demais vocês dois. Eu aprendi muito mesmo. Tomara que quem escute a gente também. E principalmente que a gente dê base, né, para vestibular. E aí vamos para o final aí fazer esse momento da música, né? Então, temos uma música para colocar na playlist. E aí, o que vocês sugerem? Fala uma música aí, James. Olha, não vai colocar o hino do Corinthians. Não vai colocar o hino do Corinthians. Pelo amor de Deus. Não. Pode deixar. Eu ia falar isso, mas já que você podou, tudo bem. Olha, eu acho que a gente está num ritmo muito frenético na vida. E eu sempre indico essa música para quem quiser colocar um pouco de ternura dentro do coração. Boa, estamos precisando. A música se chama Ponta de Areia, Milton Nascimento. Né? Estará na playlist. Ponta de Areia, do Milton Nascimento. É uma ode ao espaço brasileiro, é uma ode bonita, construída para quem nós somos, né? Realmente nós somos. Boa, então, ficaria aí. Muito bom. E você, Lu, o que você sugere? Olha, eu também gosto, né, eu pego uma musiquinha assim para dar uma fuga, né? Principalmente agora, nesses tempos que a gente está vivendo. Tem uma moça que eu gosto muito e a música, inclusive, se chama Moça, da Marina Frois. É um sambinha assim para dar uma fuga. Fechou. Escutem Lineker, hein? Lineker também é ótimo. Nossa, Lineker é impecável. Lineker é impecável. Céu também. Também. Então tá bom, gente. Muito obrigado, viu, por vocês dois aí, pela participação. Fico feliz demais mesmo de te reencontrar, James. Alegria minha, Varela. Pô, fiquei muito honrado de você lembrar e, poxa, assim, acompanho de longe, mas a gente sempre trocando uma ou outra mensagem curta e, poxa,
Um grande abraço e mantenha contato, amigão. Tá feito. E Luiz, prazerzão te conhecer, Luiz. Não, professor, eu que agradeço o Varela pelo convite, foi uma honra e espero poder trocar mais assuntos, assim, debates construtivos e proveitosos como esse com o senhor futuramente. Certeza. Grande abraço, Varela. Grande abraço, gente. Luiz. Obrigado, Até viu? mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Demais, não é? Você curtiu ou não? Eu adorei fazer esse papo, aprendi muito. Tomara que você tenha gostado também. Compartilha com seus amigos, principalmente aqueles que vão prestar vestibular ou que querem saber de geopolítica. Então vai lá, assina o canal, segue a gente no Spotify, faz tudo que tem direito. Compartilha essas informações todas, por favor, porque isso ajuda muito a crescer a nossa rede. E semana que vem um papo muito legal com o professor Nelson, que tem um novo curso de graduação no Brasil, gratuito, mas até moradia os caras vão dar para vocês. Segunda-feira que vem no podcast 72. Fui!